Olá, irmão, olá, irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer um assunto que muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, que é como ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que me mandam mensagem falando que já estão nessa busca há anos e não conseguem ter uma experiência real com Deus. Então, como ser preenchido, como ser cheio do Espírito Santo? É isso que você vai ver nesse vídeo. Eu vou ensinar você a como ser cheio, como ser cheia do Espírito Santo, em 2 passos. Como assim, Daiane? Só isso? Sim, as coisas de Deus são simples. E eu falo para você que se você seguir esses 2 passos, em poucos dias, você vai ser cheia do Espírito Santo. Você vai ser preenchida pelo Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazer morada em você. Para eu começar esclarecendo isso, Paulo, ele revela como você vai ser preenchida pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai fazer morada em você. E está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o que Paulo está revelando aqui? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o que é um templo? Um templo é um lugar sagrado. Nós podemos associar o templo que Paulo está falando aqui com o tabernáculo do Antigo Testamento. Você precisa fazer essa associação. Por quê? Você vai entender, tá? Porque se o seu corpo é templo do Espírito Santo e templo é um lugar sagrado, como é ser um lugar sagrado para Deus? Então a gente olha para o tabernáculo, que no Antigo Testamento era a morada de Deus, era onde Deus habitava, era no tabernáculo, correto? O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, para o sacerdote chegar até o lugar santíssimo, que era onde habitava a presença de Deus, ele tinha que passar pelo pátio e ele tinha que passar pelo lugar santo. Aqui você vai entender então a revelação, tá? De como você vai encontrar a presença de Deus. Olha só, presta atenção junto comigo. Então, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ele tinha que fazer era oferecer sacrifícios para expiação do pecado, para que os pecados fossem perdoados. A maioria das pessoas não querem passar pelo pátio, porque exige sacrifício, exige renúncia, exige você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e não permanecer em pecado. A palavra mesmo diz que nós não podemos continuar no pecado, porque quem continua no pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. É filho de Satanás, porque Deus é santo. Então, que nós devemos ser santos como o nosso Pai é santo. A palavra fala isso. Então, para você conseguir ter o Espírito Santo morando em você, você vai precisar fazer o sacrifício, fazer as renúncias. Senão, não tem como. O Espírito Santo não vai morar em um lugar sujo. Ele não vai. Se Deus é puro, se Deus é santo. Olha o que Paulo fala aqui. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, para você iniciar aqui, como eu falei, são 2 passos simples, mas que a maioria das pessoas não fazem, e por isso que não tem o Espírito Santo morando dentro delas. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo é você pedir perdão para Deus pelos seus pecados e renunciar à prática do pecado. Eu sei que a palavra também diz que se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos mentindo. Mas a questão é, nós temos pecado, mas não que nós sejamos pecadores, porque ter pecado é diferente de ser pecador.
Satanás aprisiona a maioria das pessoas no pecado da fornicação, no pecado sexual. Até no versículo anterior aqui, no versículo 18, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está cometendo esse pecado ou outros pecados e você quer ser cheia do Espírito Santo, você precisa largar. Outra coisa que tinha no pátio do tabernáculo era a pia, para o sacerdote lavar a mão, para ele chegar limpo na presença de Deus. Não que você não possa ir à presença de Deus como você está, claro que você pode, mas aí você precisa decidir, porque é uma decisão, se você quer que o Espírito Santo faça morada em você ou não. Se você quer se libertar desses pecados que têm aprisionado você e não deixado você viver uma vida plena em Deus, ou se você vai continuar com os seus pecados e continuar tendo a sua vida da forma que está. Davi, quando pecou, ele falou para Deus, a primeira coisa: Deus, tira tudo de mim, só não tira o teu espírito, só não tire o Espírito Santo de mim, porque Davi sabia que quando você está em uma vida de pecados, o Espírito Santo não faz morada em você. Tá certo que naquele tempo o Espírito Santo não fazia morada dentro das pessoas, né? No Antigo Testamento não, mas tinha a presença de Deus ali. E ele sabia que uma pessoa que vive em pecado não tem como ter a presença de Deus. O pecado faz separação, sim, entre o homem e Deus. O pecado fez separação lá no passado e hoje continua fazendo essa separação. Então, o primeiro passo é você renunciar ao pecado, é o sacrifício, é você estar limpo na presença de Deus. Como eu falei, pode chegar da forma como você está em Deus, mas decida se libertar de tudo isso, para você ser preenchido pelo Espírito Santo. O segundo passo, como eu falei, a gente vai usar a divisão do tabernáculo para que você entenda, tá? Porque foi essa revelação que o Paulo nos deu. Passou pelo pátio, o sacerdote entra no lugar santo. E o que acontece no lugar santo? O lugar santo era os trabalhos diários que o sacerdote realizava. Tinha também uma mesa com pães no lugar santo. Isso quer dizer o quê? Relacionamento e comunhão. Como que é feito o relacionamento com Deus? É através da oração, de você entender que você tem um Pai que quer te guiar por todos os melhores caminhos, né? Porque quem é pai, quem é mãe sabe aqui que é isso que nós queremos para os nossos filhos, não é verdade? Escreve aqui nos comentários se não é verdade. Então, esse relacionamento com Deus é a oração, é você sempre estar ali conversando com Deus. Pensa comigo, você acabou de casar, e aí você só fala com seu marido 5 minutinhos por dia. Qual é a chance desse relacionamento acabar? É muito grande, não é? Porque, na verdade, você não está tendo um relacionamento, e sim conversas de vez em quando com seu marido. Não é um relacionamento. Relacionamento é sim você estar ali sempre na presença de Deus, conversando, convidando Ele para tudo na sua vida. Isso é relacionamento, isso é comunhão. Comunhão é repartir com Deus coisas da sua vida. Então não adianta você deixar para fazer uma oração no tempo que sobra. Ai, hoje à noite, se der tempo eu vou orar. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, Deus tem que vir em primeiro lugar para você. Esse relacionamento tem que estar em primeiro lugar para você. Porque se você deixar para o tempo que sobra, foi o que eu falei do seu marido. Já pensou você deixar o tempo que sobra, ou seu marido deixar o tempo que sobra para você? Vai acabar. Esse relacionamento não tem como continuar. Tá fadado ao fracasso. São esses 2 passos. O primeiro, sacrifício, renúncia, e o segundo, comunhão, relacionamento. E aí sim você chega no lugar santíssimo, assim como o sacerdote passou pelo pátio, deixou
o sacrifício, foi perdoado pelos seus pecados. Lavou as mãos, está puro, purificado. Foi para o lugar santo as tarefas diárias, que é o seu relacionamento diário com Deus. O cesto de pães, que é a sua comunhão com Deus, chamando Deus para participar de toda a sua vida, de todos os seus passos. E aí, assim como o sacerdote chega no lugar do Santíssimo, na presença do Todo-Poderoso, o Espírito Santo também vai querer fazer morada dentro de você. Eu falei que as coisas de Deus são simples, que o ser humano é que complica as coisas. Tudo que está aqui na Bíblia é uma lei. E depois que você seguir esses 2 passos, eu falo para você, em poucos dias você volte aqui e me conte. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem precisa saber disso também. E que Deus abençoe a sua vida.